Êxodo 39, as vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino como trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada da estola que estava sobre ele formava com ele uma só peça e era de uma obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras da estola por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra da estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral e seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra. Uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi, esta era a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundos os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro trançado, e fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas suas argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram-nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras da estola na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estavam junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras da estola abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida toda de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido azul, púrpura e carmesim, obra de bordador como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveu o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E atacaram-na com cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de pele de carneiro, tinta de vermelho, a cobertura de pele de texugos e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e a sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a cortina do pátio, da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda de congregação, as vestes do ministério para ministrar o santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio,
Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.